diretamente para o nosso circuito RLC paralelo. Circuito RLC paralelo. Alguma pergunta, pessoal? Bom, depois a aplicação disso aí nos exercícios, né? Conforme vocês forem aplicar nos exercícios, vocês vão ver se entenderam ou não, né? E aí, por isso que eu resolvi apressar isso aí para vocês terem ainda a aula que vem para fazerem perguntas sobre, especificamente sobre isso, tá? Se quiserem. E junto nós vamos ver a questão dos motores elétricos, tá? Então, o circuito RLC paralelo, né? Nada mais é do que um circuito contendo os três componentes ligados em paralelo. E aí nós vamos acrescentar todo esse conhecimento que nós vimos individualmente, né? Usando eles, né? O RC paralelo, o LC paralelo, o RL paralelo. Aqui a gente junta todos, né? Nós juntamos esses fragmentos aí dos conhecimentos, né? E vamos ter, então, a aplicação aqui nesse nosso circuito que agora tem os três componentes, né? O R, o L e o C. Então, aqui o resistor, o indutor e o capacitor. Alimentados com uma fonte alternada, né, de tensão V. Vai surgir uma corrente total nesse circuito também. Aqui vai surgir a corrente no resistor. Aqui a corrente no indutor, que é o IL. E aqui a corrente no capacitor, que é o IC. Aqui está o resistor, o indutor e o capacitor. Se eu não tiver os valores das oposições, novamente, eu vou calcular, não L, 2πfL, o XC, né? 1 sobre 2πfC, tem que ter a minha frequência da tensão da rede, tudo como a gente já viu antes. Posso aplicar a lei de Ohm aqui também, se eu tenho a tensão, né? E o valor da minha resistência, ora, o IR vai ser igual a V sobre R, só isso. O meu IC vai ser igual a V sobre a oposição do capacitor, que é o meu XC. Esse XC aqui está quase o IC está quase um IL, né? Vou fechar aqui. Posso calcular também a minha corrente no indutor, fazendo a tensão no indutor sobre a oposição do indutor, XL, sem problema nenhum. Tá? Lei de Ohm apenas aí. Sabemos também, né, que a corrente total eu vou calcular fazendo V sobre Z total. Tá? Então daqui eu consigo calcular o meu Z se eu tiver a corrente total também. Vai ser V sobre meu I total. Tá bem? Não consigo calcular o Z fazendo simplesmente, vou usar a fórmula do paralelo aqui. Não tem nada a ver. Tá? Porque os componentes são diferentes e nós temos defasamentos, certo? Se nós tivéssemos componentes iguais, não teria problema. Se for só resistor, tranquilo. Se for só XL, tranquilo. Se for só XC, tranquilo também, tá? Sem problema nenhum se a gente tivesse os componentes iguais, mas são diferentes. Então nós temos que observar essa realidade diferente, tá? Então nós vamos fazer aqui o diagrama das oposições. Desculpa, não é das oposições, né? Diagrama das correntes. Diagrama das correntes.
Novamente, o diagrama das correntes é utilizando a tensão como referência, já que esse meu circuito é um circuito paralelo e a tensão é a mesma para todos os componentes. Então, eu boto aqui a referência. Agora eu vou colocar, porque a única forma que eu tenho de calcular a corrente total, tá? É no diagrama das correntes. Eu não posso calcular a corrente total somando esta com esta com esta simplesmente, porque elas estão defasadas também. Então eu tenho que fazer desta forma, senão eu estarei cometendo um grande erro também. Nunca esqueçam disso, tá? Então vamos lá, vamos colocar aqui a minha corrente no resistor. Bom, a corrente no resistor está em fase com a tensão, porque o resistor não provoca defasamento entre tensão e corrente. Então aqui está o meu IR. Depois, vou colocar quem? Vamos usar a corrente no indutor. Bom, o indutor ele atrasa a minha corrente. Se a tensão está para a direita, eu tenho que colocar a corrente no indutor para baixo. Lá vai a minha corrente no indutor. A representação dela aqui eu vou fazer em verde. Aqui está o meu IR. Então, estou somando vetorialmente aqui de uma forma gráfica. IR, vou somar com IL, boto na ponta o vetor. Agora eu quero somar junto o IC, porque eu quero a corrente total. Então, vou botar na pontinha desse aqui o meu IR. Ele vai nascer aqui, ó. E aí, então, vou pegar outra cor aqui e vamos botar o IC. Botei IR aqui, não é IR, cara. Aqui é IL. IL. O IR já está em preto ali. IL. Então, vamos ver agora o meu IC. O capacitor atrasa a tensão. Se a tensão está para a direita, a corrente tem que ser representada para cima. Então, na ponta deste, eu vou colocar a minha corrente no capacitor. Aqui, pessoal, ocorre aqueles três casos novamente, tá? A corrente no capacitor pode ser menor, aí ela vai ficar aqui, certo? E aí a minha resultante vai ficar aqui, certo? Para baixo, que é o que nós vamos fazer agora. Mas ele poderia também ter uma corrente maior, e essa corrente vai passar lá para cima. E aí a minha resultante fica para cima. Ou ele pode ser exatamente igual. Seria daqui até aqui. Aí vai anular completamente um ao outro. Isso se aplica na frequência de ressonância, tá? Vamos iniciar pelo triângulo assim. Então vamos botar aqui o meu IC. E aí então a minha hipotenusa, que vai ser a minha corrente total, está aqui. Aqui é a minha corrente total, o I total. Então aqui eu consigo tranquilamente, né, calcular a corrente total utilizando Pitágoras, né? Raiz quadrada de dos catetos, né? Raiz quadrada da soma dos catetos ao quadrado. Então vai ser o IR ao quadrado, mas aqui nós temos que fazer a diferença dos dois, o IL menos o IC ao quadrado, tá? Porque eles estão defasados 180 graus. Então o que eu vou usar aqui é este tamanho aqui, ó. Este é o cateto, que é o IL menos IC, certo? Então fica assim, ó. Hipotenusa ao quadrado, IT ao quadrado, é igual a IR ao quadrado, mais o IL menos IC ao quadrado. Novamente, aqui tem seno, tem cosseno, tem tangente, né? Que pode ser aplicado aí sem dificuldade nenhuma, tá? Não vou fazer para não ficar uma riscalhada só, mas lá na apostila do Mário tem, acho que isso aí deve ter de novo, tá? Só falando o seno deste ângulo, o cateto oposto, que é IL menos IC, sobre a hipotenusa. O cosseno desse ângulo é o IR, né, o cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é o IT.
A tangente do ângulo é o cateto oposto IL menos IC sobre o adjacente, tá? E assim por diante. Então, uma vez depois calculada a corrente total, eu consigo calcular a impedância, se eu não tiver o valor da tensão dessa fonte. Bom, mas neste caso aqui, o que nós fizemos? Nós consideramos aqui que o IL, vamos botar em vermelho aqui, ó. Nós consideramos aqui do lado, ó, que o IL era maior do que o IC, né? Quando isto ocorre? Quando isto ocorre? Quando o XL é maior do que o XC ou quando o XC é maior do que o XL. Quando é que o meu IL vai ser maior do que o IC? O que eu posso colocar em relação às oposições? Ó? XL e XC. Como é que se dá a relação dos dois para que isso aqui seja verdadeiro? Para que isso seja verdadeiro, como é que tem que estar aqui? Quem é maior e quem é menor? Pensa mais um pouquinho. Ó, olha aqui, ó. Olha aqui, a tensão é igual para os dois. Se o XL maior, o XL maior dá uma corrente menor. Né? Isso aí. Então aqui é o contrário. Aqui o XL é menor do que o XC para que aquilo ali possa ser satisfeito. Né? Ó, o IC é V sobre o XC. Quanto maior o XC, menor o IC. É isso aqui satisfaz essa de cima aqui, né? Como é que fica esse circuito aqui, ó? O que está ocorrendo aqui, ó? A tensão está aqui. Atrasado aqui, ó, nós temos a minha corrente do circuito. Esse circuito, apesar disso aqui, né, ele está atrasando a minha corrente em relação à tensão. Quem é que atrasa a corrente em relação à tensão? O indutor. Então, esse circuito aqui, ele é indutivo, apesar do XL ser menor do que o XC. Tá? Apesar do XL ser menor do que o XC, ele é um circuito indutivo. Nós vimos claramente aqui nesse gráfico. Ó. O I total e aqui o V. Ele está atrasando a minha corrente. Então, é isso que eu falei que é diferente lá do circuito série. Né? O circuito CL, maior o XL, é que ele seria indutivo. Né? Maior o XL, ele seria indutivo. Aqui mesmo o XL sendo menor, ele continua sendo indutivo. Tá? E o contrário vai ocorrer também. A análise aqui é o contrário, porque a gente pensa nas correntes, né? E as correntes são inversamente proporcional, né, ao valor das reatâncias. Então vamos fazer aqui um diagrama também, mesmo diagrama, pensando agora num IC maior, né? O IC maior. IC maior do que o meu IL. E aí isso vai ocorrer quando o XC for menor ou maior do que o XL. Hein? Mesma coisa aqui, né? Ó, menor XC, maior a corrente. Tá? E como é que vai ficar esse nosso gráfico aí? Eu vou ter aqui o meu IR, terei aqui o meu IL para baixo também,
Depois eu vou ter o meu IC para cima, só que ele é maior. Ele passa lá para cima, lá. Certo? E aí, então, o meu I total está aqui. Como aqui eu não fiz, né? Mas aqui era o vetor que é a nossa referência, que é a minha tensão, e aqui da minha corrente total, agora eu tenho um atraso na minha tensão. Aqui é o I total, né? Aqui em amarelo é o meu IC. Em verde ficou bem fraquinho ali, né? Vou botar um verde aqui para reforçar. Em verde nós temos o IL. Claro que aqui está para baixo, assim, né? O meu IC está ali para cima. O meu I total está para cá. O meu IR em preto está para cá. E o V também está para cá. Certo? Pitágoras aqui, né? A mesma coisa, né? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, aqui eu não escrevi aqui o meu IR, né? IR. Vai ser o IR ao quadrado mais este cateto agora, que é a diferença de IC e L também. IC menos IL ao quadrado. Aqui tanto faz, né? Inverter a ordem, porque como vai ser elevado ao quadrado, vai dar um módulo, né? Seno, cosseno, tangente, a mesma historinha aqui, né? Da trigonometria. E o que aconteceu aqui, ó? Análise disso aqui, ó. O V está aqui, o meu I está lá. Está atrasando a minha tensão. Quem atrasa a tensão? O capacitor. Claro que o capacitor atrasa em 90 graus, circuito puro, né? Mas ele está atrasando igual a minha tensão. Então, isso aqui é um circuito capacitivo. Vamos escrever aqui. Nós não escrevemos ali, né? Isso é um circuito capacitivo e não puramente. Assim como aqui um circuito indutivo e não puramente indutivo. Apesar do XL ser menor do que o XC aqui, ele é indutivo, neste caso. Apesar do XC ser menor do que o XL, ele é capacitivo também, certo? É o contrário do que ocorre lá no circuito série. Tá? É o contrário do que ocorre no circuito série. Alguma pergunta? Bom, então para finalizar nós vamos ver o que ocorre com o diagrama das correntes, né, quando os dois são iguais, ou seja, na frequência de ressonância. Então, na frequência de ressonância, né, que também é calculado da mesma forma, né, do que nós calculamos, frequência de ressonância é igual a 1 dividido por 2π raiz quadrada de L vezes C. Então vai ser uma frequência onde o XL vai ser igual ao XC e eles vão se anular, tá? Então o diagrama das correntes, continuamos com o diagrama das correntes. Nesse circuito aqui, quando ele está em ressonância, né, nós vamos ter aqui, ó, a corrente no resistor, meu IR, deixa eu ver as cores lá, o IL é em verde, o IL em verde. Então, o IL vai ficar para baixo, né, em verde, e L,
o meu IC fica para cima e tem o mesmo módulo, porque estamos na frequência de ressonância, do que o meu IL, e aí eles se anulam completamente. Aqui fica o meu IL, tá? Lembrando que a minha referência está aqui, né? Aqui está a minha referência, que é a tensão. Então, aqui novamente nós vamos ter triângulo. A corrente total fica toda em cima do meu resistor. Vou ter isso aqui, ó. Aqui é corrente total. Certo? Então, neste caso, o meu I total é igual à corrente no resistor. Então, eu posso ter este circuito aqui, por exemplo, eu posso pegar um multímetro e aí eu meço aqui, ó. 10 amperes passando no resistor. Tá? Botei um amperímetro em série aqui, 10 amperes. Botei um amperímetro em série aqui, tá passando 10 amperes também. Botei um amperímetro em série aqui, deu 10 amperes também. Aí eu boto um amperímetro aqui e dá 10 amperes também. É isso que vai acontecer, né? E aí o cara, mas o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Como é que essa corrente aqui é igual a essas correntes aqui? Porque está a fonte na frequência de ressonância. Essas duas são iguais, elas vão se anular, porque elas estão defasadas em 180 graus, e vai ficar apenas esta corrente como corrente total. É isso que acontece nesse circuito aqui. Tá? É um negócio bem diferente, né? Elas dão um nó na cabeça do cara aí. Então prestem muita atenção com isso. Certo? Bom, o diagrama das facilidades, né? Ele fica... Vamos fazer um só, né? Não vamos fazer os 3 casos, né? Porque já estamos terminando o tempo, né? Mas o diagrama das facilidades... Vamos ter 3 também, é claro, né? Diagrama das facilidades. Opa. Facilidades. Então, nós vamos ter no lugar do R, né? Nós vamos ter no lugar do R, nós vamos ter a condutância, que é o G. No lugar do indutor, do IL, né? Fiz em verde ali. No lugar do IL, nós vamos ter a suscetância indutiva, que é o BL. BL. No lugar da corrente no capacitor, nós vamos ter, em amarelo, nós vamos ter a suscetância amarelo, cara. A suscetância capacitiva, tá? Que nós estamos fazendo aqui menor, tá? Mas nós podemos ter ele maior ou ele igual, tá? Vou fazer só este. E no lugar, não escrevi ali o BC, né? Suscetância capacitiva. E no lugar da hipotenusa, né? Que seria a corrente total do circuito, nós vamos ter a condutância. A admitância, desculpa. A admitância. Esse G aqui, botei para cá, ficou... Vou botar para cima esse G aqui. Vou botar aqui, condutância. Tá? Então aqui Pitágoras me diz que a admitância ao quadrado é igual a condutância ao quadrado mais este cateto aqui, que é um menos o outro ao quadrado. Neste caso aqui o BL menos o BC ao quadrado. Seno, cosseno, tangente, a mesma história se repete aí, tá? Se os dois forem iguais,
entra o caso da ressonância, né? Que é o que ocorre aonde? Nós já vimos, por isso que eu vi aqui, ó. Lá no circuito LC, vai ficar exatamente igual, ó. Se os dois forem iguais, os dois vão se anular, porém vai ficar quem? A resistência permanece ali, tá? Se os dois forem iguais, este igual a este, a suscetância indutiva se anula com a suscetância capacitiva. Só que a admitância fica em cima da minha condutância. Vamos fazer rapidinho aqui. Dá tempo. Ó, vai ficar aqui. Depois o outro vai ficar aqui para baixo. O outro para cima. Vou fazer um pouquinho afastado para não. Aqui para cima. E é igual. Aí então a minha admitância de todo o circuito, né, que é a facilidade de todo o meu circuito, fica igual à condutância. Tá? Então aqui a minha admitância fica igual à minha condutância. Aqui era a suscetância capacitiva, em verde a suscetância indutiva. Tá? Esse suscetância indutiva é para baixo, a suscetância capacitiva é para cima, a condutância é ali para a direita, né? E a admitância também é para a direita. Aqui. Tá? Então, neste caso, a admitância é igual à condutância, certo? Lembrando que a impedância é igual a inverso da admitância. Como y é igual a g, nós podemos dizer que nesse caso aqui, né, a impedância vai ficar igual a quem? Quem é o g? O inverso da resistência. Tá? Então, se o g é igual à admitância, né, a condutância é igual à admitância, a minha impedância vai acabar ficando igual à resistência. Tá? Lá no circuito LC, que nós vimos, onde é que está aqui, ó, a minha impedância era infinita, porque só tinha o capacitor e o indutor. A minha impedância é igual a infinito se isso está ocorrendo. Mas aqui nós temos uma resistência junto. Então eu tenho o paralelo de um circuito aberto com alguma coisa que é um resistor. Isso vai ficar igual ao componente que está ali, que é o resistor. Tá? Isso ocorre, então, no circuito RLC paralelo. Perguntas? Então, aplicando um exemplo disso, né? Se a gente tiver aí um circuitinho contendo um resistor, um indutor, um capacitor, uma fonte. Se eu tiver o valor aqui, por exemplo, 10 ohms, aqui o XL, né, igual a 5 ohms, e aqui um XC, vamos supor, igual a 2 ohms, né? Aqui é XC, aqui é XL, não é o L nem o C. Né? E se eu tiver o valor dessa tensão da fonte, por exemplo, 100 volts, eu posso calcular aí praticamente tudo, né? Porque eu vou calcular a corrente no resistor fazendo com lei de Ohm. Então, IR é igual
a lei de Ohm, a tensão no resistor dividido pela sua resistência. Vai dar igual a 10 amperes. Eu vou poder chegar e calcular a corrente no indutor também. Aqui, IL. Vou fazer como? IL, lei de Ohm, tensão em cima do indutor, 100 sobre a oposição. Não é a indutância, é oposição. Oposição já dei, é o XL. Se eu não tivesse dado, eu teria que ter dado a frequência aqui para vocês calcularem. Então vai ser 100 divididos por 5. 100 por 5 dá 20 amperes. Consigo também calcular aqui tranquilamente a minha corrente no capacitor. Como é que eu calculo? Corrente no capacitor é igual a V 100 sobre a oposição que eu dei ali, que é o XC, 2 ohms. Isso aqui vai ser igual a 100 dividido por 2, 50 amperes. Corrente total. Como é que eu calculo a corrente total, se for pedido? Não posso chegar que nem um doido aqui, né? E sair somando isso aqui, tá? Por quê? Porque tem os defasamentos. Eu vou ter que aplicar lá o nosso triângulo das correntes, né? Que está aqui, ó. O IR é o quadrado mais o quadrado da diferença do IR e do IC. Raiz quadrada disso, eu consigo, então, calcular a minha corrente do total. Então, aqui, o que eu vou fazer? A corrente total vai ser igual à raiz quadrada do meu IR ao quadrado mais a diferença dos outros dois, IC menos o IL ao quadrado. E aí, então, meu I total vai ser... Deixa eu fazer aqui rapidinho. Meu I total vai ser... O IR é 10 amperes, né? Então, vamos lá. Raiz quadrada, parênteses, de 10 ao quadrado, mais os dois, né? O IC menos IL, 50 menos 20 ao quadrado, fecha parênteses, vai dar 31,62 amperes. Então, notem que a corrente total não é nem perto de nada parecido com qualquer coisa que tu pudesse fazer aqui entre esses três, tá? Porque tu tens que usar isso aqui, ok? Dá até quebrado, né? Tá, mas e aí se pede a impedância? Qual é a impedância do circuito? Ó, tranquilo, já tem a corrente total, tem a tensão da fonte, posso calcular. Vamos lá, a impedância é igual a V dividido por I total. Quanto é o V? 100. Quanto é a corrente total? 31,62. 100 divididos por 31,62. 131,62 dá 3,16 ohms. Tá? 3,16 ohms. Ó, nada a ver com qualquer coisa que tu pudesse fazer aqui entre esses três valores, porque inclusive é um valor quebrado, né? Também não é o paralelo, né? Como usando aquelas fórmulas lá do paralelo de circuitos em corrente contínua, né? Ah, o paralelo desses dois, o resultado... Não, não é isso, pessoal. Tem que fazer dessa forma, tá? Tá, e se não tiver atenção, cara, aí só tem aquele jeito que eu falei. Vamos fazer um outro exemplo aqui. Se eu tiver apenas os valores dos componentes, tá? Eu tenho aqui, aqui é 10 ohms, aqui sei lá, 1 ohm, aqui é o indutor, né? Aqui é o indutor. 1 ohm, e aí aqui eu tenho capacitor, um capacitor de XC igual a 100 ohms, tá? Aqui é o XL. Tá? Qual é a impedância desse circuito aqui? Eu não tenho o valor da tensão, tá? Eu não tenho o valor da tensão. Então eu não tenho como calcular as correntes e fazer o que eu fiz aqui.
Ó, calculei as correntes, depois com a corrente total e a tensão total, eu calculei a minha impedância, tá? Tranquilo, mas aqui eu não tenho. Então eu vou ter que fazer o quê? A condutância, que é 1 sobre R, né? Que vai dar 1 sobre 10, vai dar 0,1 Siemens. Vou ter que calcular o BL, né? A suscetância indutiva, que é o BL, que é 1 sobre o XL, que vai ser 1 sobre 1, que vai dar 1 também, Siemens. E vou ter que calcular a suscetância capacitiva, que é o BC, que é 1 sobre a reatância capacitiva XC, que vai ser 1 sobre 100, vai dar 0,001, né? 0,01 Siemens. Aí, então, eu vou lá na fórmula lá que nós vimos, ó, do triângulo retângulo, né? Eu posso fazer isso aqui para visualizar, né? Isso que eu sugeri para vocês. Boto o G, o BL, o BC, a admitância, né? Mas é o seguinte, ó, admitância ao quadrado, condutância ao quadrado, mais a diferença dos dois. Então, vamos lá. Vamos calcular isso. A admitância vai ser igual a raiz quadrada da condutância ao quadrado, 0,1 ao quadrado, mais a diferença dos dois. 1 menos 0,01 ao quadrado. Aí a minha admitância, já vamos concluir, tá? A admitância vai dar raiz quadrada, abre parênteses, 0,1 ao quadrado, mais 1 menos o outro, né? 1 menos 0,01, fecha parênteses, ao quadrado, fecha o parênteses da raiz quadrada, é igual. E aí me aparece esse número aqui bem pequenininho, tá? É 0,99, 503, tá? Como é um número pequeno, a gente pode passar para milha para ficar mais preciso depois o cálculo da impedância, tá? Então vou passar para milha, vou conseguir utilizar mais caracteres, né? Vou correr essa vírgula aqui 3 casas para cá, ó. 1, 2, 3. Isso aí é igual a 995, vou usar o arredondamento, porque depois vem um 7 aqui, tá? Ó, Siemens, certo? Por que eu coloquei, aliás, aqui é milha, né? Por que eu coloquei dessa forma aqui, né? Porque eu consigo ter um valor com mais caracteres, né? Tem uma precisão melhor aqui. Porque se eu resolver botar, por exemplo, arredondar isso aqui, vai dar 1, né? E aí 1, depois a impedância vai dar 1 se eu fizer o inverso. Agora 1 sobre isso aqui, ó, já vai dar um número diferente de 1. Porque agora eu vou calcular minha impedância como? 1 sobre a admitância. Ó, se eu inverter esse valor aqui, se eu pegar, por exemplo, um 0... Se eu arredondar isso aqui para 1, tá? Vamos supor que vocês resolvam botar isso aqui 1. Né? Se vocês aproximarem... é 1. Vocês vão fazer 1 sobre 1, vai dar 1, né? Vai dar 1 ohm, certo? Agora, se fizerem 1 sobre 995,04 mili, ó, 1 dividido por 995,04 expoente menos 3, eu já não tenho 1, eu já vou ter muito próximo igual, mas eu vou ter 1,005, tá? Claro que é aproximadamente igual a 1. Devido aos valores que eu utilizei, né? Usei valores pequenos, então não deu muita diferença aqui. Mas se os valores são maiores, né? Essas minhas precisões, quando dá um número pequeno, eu passo para milha para que eu possa ter mais precisão depois da minha resposta. Tá? Então, assim eu tenho que fazer quando eu não tenho a tensão da fonte para calcular a minha impedância. Se eu tiver a tensão da fonte, eu faço isso. Tá? Isso é o circuito paralelo, pessoal. Querem fazer alguma pergunta?